Muito bem, já estamos de volta. Aqui no nosso Depois do Café dessa quarta-feira nós conversamos com o jornalista Hélio Machado. Estamos falando sobre política geral. Quero mandar um abraço aqui, para a galera que está sempre na sintonia conosco aqui. Quero abraçar a Efigênia Souza, lá de Santo Amaro, em São Paulo. Abraçar o Lauro Roque, nosso querido Mazinho, Osmar, na verdade, que também está conosco aqui, está ligado no nosso programa. E quem está sempre ligado também é o seu amigo Mazinho, Mazinho. E com certeza, como nós já anunciamos esse programa nas redes sociais, Mazinho vai estar ligado aí nas suas palavras, Aliás, você teve no Revistas Gerais, Tive. Há 2 semanas tive o prazer de participar lá. Nós estamos disputando você. Hélio, Assembleia Legislativa de Minas, Bancada do Norte, atuação dos deputados, qual é a sua opinião? Imagino, Marlon, que primeiro nós devêssemos fazer uma análise da nossa representação política em nível nacional. Nós conseguimos, a duras penas, nas eleições de 2016, reforçar essa representação com a eleição do delegado Marcelo Freitas e do Paulo Guedes, que foi deputado estadual por 3 mandatos, foram eleitos para nos representar em nível nacional, no Congresso Nacional. E nós temos uma expectativa de que esses 2 parlamentares eles possam fazer um trabalho mais concreto de representação do norte de Minas, de cobrar do governo federal uma atenção mais efetiva a essa região. E até agora, nós não temos nada algo de mais concreto. Estão trabalhando, mas por enquanto, pelo menos que eu saiba, não conseguiram ainda trazer algo de mais significativo para a nossa região. Mas entendemos também que isso é uma questão de tempo. Nós também precisamos dar tempo ao tempo. Entendemos que os 2 querem trabalhar e é interessante que trabalhem unidos, que os 2 funcionem como bancada. Sabemos também que eles têm divergências políticas e partidárias, mas devem superar essas divergências em nome de Montes Claros, em nome do norte de Minas. Eles foram eleitos para nos representar e nos representar bem. Então precisam fazer todo o esforço necessário para que isso aconteça, para que ao final do mandato cheguem aqui e apresentem o relatório. Estão aqui os benefícios que nós conquistamos para a região. Alguns importantes. Crise hídrica, por exemplo, a maior certeza que nós temos em nossa região, é um fenômeno, então não há como combatê-lo. Tem gente que fala, vamos combater a seca. Seca não se combate, é um fenômeno. Nós temos que combater os efeitos da seca. E o poder público estadual e federal sabem, como ninguém, o que precisa ser feito para que nós, norte-mineiros, convivamos com esse fenômeno de forma menos traumática. Mas não se faz isso. Por que não se faz? A seca, ao longo dos anos, é uma bandeira de campanha que dá votos, que elegeu aí governadores, deputados federais, estaduais. Então, você vê que não há interesse e muito menos vontade política em adotar medidas mais concretas para que nós convivamos com a seca. Sempre são as medidas paternalistas e emergenciais de sempre, de distribuição de água em carros-pipa, o que é um absurdo. Em pleno século XXI, nós vamos distribuir água chacoalhada para a população. E ainda entendem que estão fazendo um grande favor. E também distribuindo cestas básicas. Então é preciso mudar esta realidade. Imagino que os 2 deputados federais têm papel relevante para que isso aconteça. Agora, repito, depende de que eles também
tenham essa disposição, tenham vontade política e estejam dispostos a superar, repito, essas eventuais questões políticas e partidárias. Nós temos, por exemplo, você falou de crise hídrica, né? Temos uma barragem de juramento com 14%, funcionando a 14% do seu nível, pelo menos há uns 5 anos aí atrás. E nós temos duas situações. Uma situação é o projeto de Jequitaí, outra situação é a barragem de Congonhas, do que se fala de que se tem projeto, mas efetivamente isso não sai do papel. Como é que você entende, né, que os deputados federais possam atuar para que esses projetos, ou um ou outro, possam ter andamento? Essa questão, Nairlan, é aquilo que eu disse no bloco anterior. Tudo que é para o norte de Minas é mais demorado, é um sacrifício danado para se conseguir, para se viabilizar. Jequitaí tem seguramente mais de meio século que esse projeto foi elaborado. E está aí desse jeito. Só que eu faço notícia, eu enquanto jornalista, tenho quase 40 anos. É audiência pública ali, mais uma reunião acolá. E o governo federal vai nos empurrando com a barriga, embora consciente da importância, da relevância desse projeto, do ponto de vista socioeconômico, para toda a região, não é só para aquela micro-região que ele está inserido, não, para toda a região do norte de Minas, né? Mas esbarra em quê? Na nossa fraca representação política, né? Havia muito tempo que nós tínhamos lá só um representante da região, legítimo da região. E isso se deve também à falta de consciência dos eleitores do norte de Minas. Nós temos quase 2 milhões de eleitores. Seria suficiente se houvesse a devida consciência para eleger tranquilamente 10, 12 ou até 15 deputados federais. Então, o que manda, todo mundo sabe disso, o que manda na hora de o governo definir qual a região que vai receber benefício é o peso político. Então, se nós não temos peso político, nada recebemos. Se temos um peso político pequeno, vamos receber poucas coisas. Então, também isso se deve ao eleitor, às nossas lideranças, prefeitos e vereadores também, que trazem para cá deputados de outras regiões, os conhecidos paraquedistas, sem qualquer compromisso com nossa região. Eles terão compromisso com as bases dele, lá com as regiões de origem deles. Eles vêm aqui complementar a votação, né? Então é preciso que nós mudemos essa forma de votar. Nós temos que votar nos nossos candidatos. Montes Claros, Norte de Minas apresentam bons candidatos, mas poucos têm êxito nas urnas. Por quê? Pela presença, repito, dos paraquedistas, que não é de hoje. Mas vamos ver aí, entidades de classe, né, estão aí potencializando uma campanha, inclusive uma campanha que nós desenvolvemos há anos. Eu desenvolvo essa campanha há anos, né, no Jornal de Notícia, na própria TV Gerais eu desenvolvi essa campanha, na Rádio Terra também, para alertar o eleitor do norte de Minas a votar nos candidatos da região, né? Só assim nós podemos construir o desenvolvimento econômico e social em menor espaço de tempo, né? Do contrário, eu não vejo essa possibilidade. Reclama-se, mas a nossa região não recebe nada. Ué, mas se o eleitor também não contribui para que isso aconteça, então tudo vai depender, sim, da posição do eleitor nas urnas. Se reforçar a nossa representação política, também em nível estadual, mas ela é mais frágil, digamos assim, em nível federal. Então a urgência maior é que nós reforcemos essa bancada, essa representação em nível federal, para que ela possa brigar junto ao governo federal, para que retome as obras de Jequitaí, né? Um projeto importantíssimo para a região, para que se viabilize também em Congonhas. Esse projeto tem no mínimo 15 anos que foi elaborado, e se vê conversa daqui e dali. Cadê o projeto da barragem de Congonhas? Né? A água é a nossa
é o nosso maior problema. Então nós temos que focar aí. Anel Rodoviário Norte, resgatando, Narlan, esses projetos antigos que nós acompanhamos ao longo dos anos, também fundamental para retirar do centro de Montes Claros esse intenso trânsito de veículos pesados, principalmente, que demandam a BR-251, que são mais de 6 mil carros por dia que passam por Montes Claros, trazendo prejuízo à nossa camada asfáltica, causando acidentes. Esse projeto, quantas vezes já fizeram reunião em Montes Claros? Já foram a Belo Horizonte, já foram a Brasília para viabilizar o anel rodoviário. E até hoje nada. Então, é preciso que as lideranças de nossa região, elas se unam. Os prefeitos se unam através da AMANS, os vereadores também se unam, as entidades de classe, ACI, FIENG, CDL, Sociedade Sindicato Rural, todos se unam em torno de projetos relevantes que deles dependem, sim, a construção e a condução do desenvolvimento socioeconômico de nossa região. Muito bem, né? Estamos então conversando com o jornalista Hélio Machado, falando sobre política, né? Falamos aí e a sobre... Assembleia nós não falamos. E não, vamos falar agora exatamente, né? Vamos falar porque eu gostaria de que você pudesse dizer pra gente o seguinte, né? Nós temos quantos deputados eleitos na Assembleia Legislativa para o Norte? Norte, 6. 6 deputados, 6 né? deputados. Com isso, tentou-se resgatar a bancada do Norte. Essa Sim. bancada está resgatada? Qual o trabalho que esses deputados vêm realizando? Outra questão, no passado, nós tivemos até 11 representantes na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso mostra que nós estamos perdendo força política. Nós estamos perdendo espaço, repito, insisto, pela falta de consciência do nosso eleitor. Se nós tínhamos 11 e hoje temos 6, perdemos praticamente a metade. E por que nós perdemos essa metade? Que naturalmente, eleitores votaram em candidatos de outras regiões. Porque sempre apresentam candidatos, e candidatos em condições de nos representar, de reforçar a nossa bancada. Mas o eleitor, na hora de votar, não tem respondido presente efetivamente para que isso aconteça. Então, nós reduzimos a bancada, temos 6, e 6 contando com o Virgílio Guimarães, certo, que é de Curvelo. Então, estamos contando Curvelo como Norte de Minas. E daqui mesmo, originalmente, nossa região são 5. Então, resgatar essa bancada, que é coordenada pelo deputado Tadeu Martins Leite, e é importante que se faça esse trabalho conjunto, porque em outras oportunidades já foi provado que o trabalho solto no varejo, cada um por si, não produz os resultados esperados. Então a força política nós temos que mostrar com a união, com o grupo. E esse grupo parece-me, apesar de ter divergências políticas e partidárias, essas divergências até agora parece-me que estão sendo superadas, estão administrando essas divergências em nome da região. E a bancada nesse primeiro ano, ela tem feito um trabalho mais consistente, ela tem se posicionado concretamente em algumas situações. Quando da votação do projeto da reforma administrativa do governo Zema, por exemplo, queriam acabar com a Sedinor, ia acabar mesmo a secretaria que tem o seu papel de trabalhar pelo norte e nordeste de Minas. Houve a intervenção da bancada e pelo menos a Sedinor não foi extinta, ela ficou como subsecretaria, secretaria adjunta, mas há um espaço para se trabalhar projetos no norte de Minas. Ela poderia ter acabado. Poderia desaparecer. A intenção do governador Zema era de extinguir a secretaria. Aí houve a interferência da bancada, governador. Norte de Minas já tem pouca coisa. É uma das regiões que mais precisa de apoio do poder público estadual. E se está tirando o pouco que ela tem, inadmissível.
Temos que ver pelo menos um meio termo para que esse espaço de defesa dos projetos da região não desapareça. Então, houve aí esse entendimento e a Sedinor foi transformada em subsecretaria, né? Está aí para defender, né, os interesses de nossa região. Outras posições agora mesmo, mais recente, essa semana, a bancada apresentou uma emenda, né, emenda de bancada, ao orçamento do Estado de Minas Gerais para 2020, aumentando os recursos para investimento em nossa região. A previsão, se não me falha a memória, era de 17, 20 milhões, passou para algo aí em torno de 40 milhões em função dessa intervenção da nossa bancada. Então, a bancada está atenta e esperamos que ela permaneça assim, que ela faça esse trabalho efetivo cada vez maior de representação do norte de Minas, que consiga viabilizar mais recursos e que esses recursos, né, eles sejam aplicados de forma concreta em nossa região, de forma a melhorar a qualidade de vida do sofrido norte mineiro. Bom, você falando sobre a atuação da bancada, né, nós tivemos aí no início, no meio do ano, um aceno do governador Romeu Zema para a privatização das universidades, né? Seriam privatizadas a Unimontes, o Norte de Minas, e a Universidade Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E houve aí, né, um movimento, né, para que isso não ocorresse. Como é que os nossos deputados atuaram dentro dessa decisão ou desse revés do governador na transformação da privatização das universidades? Eu imagino, Nailan, que a bancada ela tenha se manifestado, né, e se manifestado contrariamente, né? Nós acompanhamos também aí essa mudança da fundação, né, Universidade do Norte de Minas, da FUN, para Unimontes, né? O processo de estadualização foi um processo longo, que demandou um trabalho político intenso, né? A união das lideranças para que chegasse onde chegamos hoje, Unimontes, que tem uma relevância fundamental para a nossa região e, por que não dizer, para o nosso estado, né? O desenvolvimento regional passa efetivamente pela Unimontes, né, que forma todos os anos profissionais qualificados em diversos campos do conhecimento que atuam em Montes Claros, em região e até em nível nacional, né? Verdade. E tem gente também formada na Unimontes também que estão morando em outros países. Verdade. São bem-sucedidos profissionais. Então aí se vê a importância da Unimontes para o nosso progresso. Então, o que o governo precisa fazer não é para privatizar, é sim apoiar mais, aumentar o orçamento da Unimontes para que ela possa tirar do papel projetos importantes, projetos de pesquisa, né, para que ela dê uma resposta cada vez mais efetiva, mas mais concreta à população do norte de Minas. É fato que nós temos todos que unir forças em defesa da Unimontes, essa instituição, repito, de fundamental importância socioeconômica para a nossa região. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para dar sequência, vamos falar aí mais uma vez sobre Câmara Municipal, sucessão municipal, né, e os rumos da política de Montes Claros. Você está conferindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.